Oi gente, aqui é o Zé e agora a gente vai dar continuidade na nossa aula de mecânica dos fluidos. Nessa parte 2 a gente vai falar sobre a dinâmica dos fluidos. Na primeira aula a gente tinha o caso de um recipiente que continha um líquido. E esse líquido ele estava estático, então a velocidade é igual a zero. Percebam que agora eu estou usando a velocidade como uma grandeza vetorial, justamente para diferenciar de volume. Porque escrevendo aqui no quadro, muitas vezes vocês podem não ter noção se é um V minúsculo ou um V maiúsculo. Para facilitar, eu vou colocar como uma grandeza vetorial, como deveria ser sempre, mas eu sempre estou esquecendo. Tá? Então, no primeiro caso, num fluido estático, eu tinha velocidade de deslocamento igual a zero. A minha pressão, para uma altura constante, ela também era uma constante. Então, todos os pontos horizontais tinham a mesma pressão, que era diferente da pressão de um nível mais baixo, por conta da pressão atmosférica e da pressão da coluna do líquido. Mas para uma mesma altura, em relação ao solo, a minha pressão era constante. E era constante em todos os pontos. Agora, nos fluidos dinâmicos, o meu fluido ele terá velocidade. E esse deslocamento, é melhor fazer em outra cor. Então, o meu líquido ele terá velocidade. E se a velocidade for diferente de zero, e ela tiver essa direção e sentido, quer dizer que eu terei duas pressões, P1 e P2. Se a velocidade está indo nesse sentido, quer dizer que P1 é maior do que P2. Nessas aulas a gente pode ver várias analogias ou estudos de casos do nosso dia a dia. Por exemplo, se você abre uma torneira na pia da sua casa, em determinado ponto do encanamento, ou até na boca da torneira, você vai ter uma situação de que tem uma pressão atmosférica, bem na saída da torneira, e uma pressão para trás do encanamento. E essa pressão vai ser a pressão atmosférica mais a pressão da coluna da água, que ela é dada pela diferença de altura entre a torneira e a caixa d'água, a aceleração da gravidade local e a densidade da água. Tá? Isso daí é conteúdo da aula anterior. Essa parte de mecânica dos fluidos, ela é bastante complicada, ou melhor dizendo, ela pode ser muito complicada, por conta do cálculo diferencial integral. Eu vou tentar apresentar de uma maneira mais prática, de maneira que vocês consigam resolver os exercícios, tá? Então ela pode ficar um tanto quanto incompleta, mas o meu intuito é ser didático, não ser completo. Pois bem, então além das incógnitas ou parâmetros normais da hidrostática, que era pressão, a aceleração da gravidade, a densidade do fluido, que mais? A altura
né, entre um determinado ponto e a superfície. Também tínhamos a pressão atmosférica, que era um parâmetro bastante importante. Na dinâmica dos fluidos, então, a gente ainda vai ter a velocidade, o tempo, vou colocar como ΔT, que o tempo vai ser bastante importante. Porque lembre-se que a velocidade é o deslocamento em função do tempo, em relação ao tempo. E ainda um outro fator bastante importante, que é o J maiúsculo. Não é Joule. Isso daqui a gente chama de densidade de corrente. E é um dos conceitos mais difíceis de entender em dinâmica dos fluidos. Então eu vou tentar dedicar um tempo maior a ele. Para quem conhece eletricidade básica, ou um pouco acima da eletricidade básica, deve conhecer um parâmetro bastante análogo a esse, que é também chamado de densidade de corrente, só que é um fluxo de elétrons ao invés de ser um fluido. Então, se eu considerar um cano, cilíndrico, eu terei no interior dele uma seção. A gente chama de uma seção transversal. Essa seção transversal, ela é como se fosse uma fatia, né? Uma fatia infinitesimal do cano, uma fatia bem fininha, ou seja, uma fatia que tenha uma área, né? Uma determinada área, só que com comprimento de L. L desprezível. Então, é só uma fatia, uma seção transversal. Como o comprimento é desprezível, eu só tenho a área. Então, a minha densidade de corrente será a quantidade de fluido que passará por essa seção transversal num determinado intervalo de tempo. Então, a unidade J será gramas por centímetro quadrado por segundo. Tá? Então esse S está multiplicando centímetro quadrado. Ele vai colocar de uma maneira mais tradicional. Será gramas por centímetro quadrado por segundo. Então uma determinada quantidade de fluido, né, em massa, que passa pela minha seção transversal, que tem uma determinada área, num determinado tempo. Então, essa densidade de corrente, ela pode ser calculada através da variação de massa, variação de tempo, vezes a área da minha seção. Tá? Então, essa é a densidade de corrente. Uma outra maneira de escrever essa densidade de corrente, vou colocar aqui em cima, igual
será a densidade vezes a área vezes a velocidade. Bom, entendendo densidade de corrente, a seção transversal, a gente pode seguir adiante. E estudar o que acontece quando eu vario essa área. Então, se acontecer o caso de ter um afunilamento, se acontecer o caso de ter um afunilamento do meio encanamento, o que vai acontecer? Bom, um determinado volume dentro dessa que está passando, deixa eu continuar do mesmo. Então, um determinado volume que está passando em um momento pelo encanamento mais largo, uma hora ele terá que chegar no encanamento mais fino, certo? Só que acontece, por conta dessa diferença de volume, né, o volume vai ter que ser o mesmo aqui, certo? Esse volume terá que ocupar o mesmo volume aqui. Então, como ele é mais fino, mais estreito, ele terá que ocupar um comprimento maior. É o mesmo volume. Vamos desprezar a qualidade do meu desenho. Mas então, um volume que está passando em algum momento pelo encanamento mais largo, ele terá em algum momento que chegar no encanamento mais fino. Só que quando isso acontecer, esse volume ele terá que ser distorcido de maneira a se acomodar no encanamento mais fino. Então, ele teria que ter um comprimento maior para compensar um diâmetro menor. Tá? Só que acontece, não pode ter mais líquido chegando nesse ponto, não pode ter mais líquido chegando nesse ponto do que está saindo. Por exemplo, se aqui estivesse chegando 10 litros, né, por segundo de água, teria que estar passando também por aqui 10 litros de água. É o que a gente chama de vazão. Chama vazão de R. Então a vazão R, no ponto aqui 1, ele terá que ser igual a vazão no ponto 2. Aqui. E por que isso? Porque se fosse diferente a vazão daqui e a vazão daqui, vamos supor que a vazão aqui fosse maior do que aqui. Quer dizer que está chegando mais líquido nesse ponto do que está conseguindo ser escoado por esse encanamento mais fino. Supondo 10 litros por segundo está chegando aqui, e aqui está saindo 8 litros por segundo. Quer dizer que a cada segundo, 2 litros de água estariam sendo retidos neste ponto. Aí o que aconteceria? Das duas, uma. Ou teria um retorno, né, uma força de retorno, que ia mudar completamente a dinâmica, né, do fluido nesse sistema. Ou forçaria tanto as paredes do encanamento que eles iam se dilatar ou até estourar, para acomodar esse volume que está sendo retido. E também considerando que os líquidos são incompressíveis, né? Você não consegue mudar o volume de um líquido aplicando pressão, né? Não consegue alterar o volume
aplicando pressão ou força na sua superfície. Agora, por outro lado, se tivesse saindo mais líquido desse lado do que chegando, ia criar um vácuo aqui. Ou uma bolha de ar. Muitas vezes no encanamento da sua casa acontece isso. Vocês não conseguem usar a água, não desce corretamente pela pia ou no vaso sanitário, porque tem uma bolha de ar no encanamento. Como o ar ele consegue ser comprimido ou ser expandido, então acaba que a velocidade ou a mecânica do fluido nesse sistema é alterada e muitas vezes acaba comprometendo o escoamento. Mas no nosso caso ideal, faz várias simplificações, né? Isso não acontece. Então, a quantidade de líquido que chega aqui em um determinado ponto por intervalo de tempo tem que ser igual a todos os outros pontos do sistema. Se depois desse encanamento viesse um ainda mais largo do que esse, a vazão teria que ser obedecida. Porque, novamente, não pode ter acúmulos e não pode ter expansão da água, né? Ou criação de vácuo. Espero que tenha ficado claro essa parte para vocês. Como consequência direta, nós temos a equação de Bernoulli, que ela vai ser bastante usada nos exercícios que eu já resolvi e talvez consiga disponibilizar ainda hoje. Por conta da vazão ser a mesma em vários pontos, temos a equação de Bernoulli, que diz que a pressão, no ponto 1, mais meio de ρ vezes V ao quadrado no ponto 1, mais ρgh. É melhor reescrever isso usando menos espaço. Então vamos lá de novo. P1 mais meio de ρ vezes V 1 ao quadrado mais ρgh CH1 será igual a P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado mais ρgh. 2. Então, o que diz essa fórmula? Essa fórmula diz que a pressão em um determinado ponto, né, um ponto fixo, a pressão nesse ponto mais uma parcela da energia cinética. Né? Lembrem que energia cinética é bem parecida, que a gente escrevia mv ao quadrado. Então, a gente está entendendo a pressão como uma componente de energia cinética. Então, meio de densidade ρ vezes a velocidade de deslocamento ao quadrado mais ρgh vai ser igual aos parâmetros correspondentes num ponto diferente do sistema. E aí, para cada caso, a gente vai ter que fazer um estudo diferente dessa equação. Por exemplo, se a gente está num sistema em que esses dois pontos estão na mesma altura, então se H1 for igual a H2, então esses termos eles são cancelados, porque está multiplicando por zero. Né? Esse
H1 e H2, você justamente a altura relativa entre os dois pontos que a gente está estudando. Se essas duas superfícies estiverem em contato com a pressão atmosférica, né, estiverem abertos para o ambiente, então P1 vai cancelar com P2. Isso já seria um outro caso. Se acontece de que as dimensões dessa primeira parte é muito maior do que as dimensões dessa segunda parte, a velocidade de deslocamento V1 ela vai ser muito menor do que a velocidade de escoamento de V2. Vocês podem entender isso quase que com uma fonte infinita, por exemplo, uma caixa d'água. Se a gente tiver num sistema que eu estou querendo comparar os parâmetros de uma caixa d'água com uma saída de torneira, as pressões vão ser as mesmas, né? Porque as duas estão abertas para o ambiente. Mas a velocidade de escoamento da água na caixa d'água, que é uma quantidade muito grande, ela vai ser muito inferior à velocidade de escoamento, né, de deslocamento na saída de uma torneira. Então esse termo ele vai ser considerado desprezível, então tendendo a zero. E aí o parâmetro que você deseja calcular, você vai ter que isolar e usar os parâmetros adequados. Quando a gente chegar na parte de resolução de exercícios, se isso não ficou claro até agora, muito provavelmente a gente vai conseguir sanar boa parte das dúvidas durante os exercícios. Então é isso, gente. Eu acho que por enquanto é só. Obviamente o material tinha muito mais conteúdo, né? Não deixem de assistir às aulas da semana 5, se possível, claro. Mas com esses conhecimentos que eu mostrei aqui, né, nessas duas partes, já é suficiente para resolver os exercícios da semana. Tanto da lista para avaliação, quanto o material de apoio. Tá? Então, recapitulando, hidrostática, a velocidade do meu fluido é zero, tanto que uma questão interessante, se você pegar só um membro da equação de Bernoulli e zerar a componente que leva em consideração a velocidade, você terá um P1 mais ρgh. Se a gente considerar que é um sistema que está aberto para a atmosfera, a gente pode chamar de P0 mais ρgh, que é justamente a equação de Stevin que a gente viu na aula de hidrostática. Tá legal? Então é isso, gente. Espero que tenha sido esclarecedor. A gente se encontra no vídeo de resolução de exercícios. Até mais!